Fala rapaziada, tudo certo? Jonathan aqui para mais um vídeo e hoje eu queria dar algumas 3 dicas para você que quer começar a investir e não sabe por onde começar. Então, 3 dicas e vou dar uma dica bônus. Lá no final, uma dica bônus também para você conseguir fazer seus investimentos e começar a pensar um pouco mais no seu futuro. Beleza? Vamos lá então, sem mais delongas. Dica número 1. Antes de mais nada, você precisa entender o seu perfil de investidor. Tá? O que é um perfil de investidor? Não adianta você querer se botar em renda variável, não adianta você querer comprar ações, não adianta você querer investir nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, se você nem sabe qual que é o seu perfil. Você não necessariamente precisa investir em ações para ter boas rentabilidades, você não necessariamente precisa investir nos Estados Unidos para ter boas rentabilidades. A gente trabalha sim com uma questão de diversificação, ela é importante, mas você tem que entender o seu perfil, você tem que entender se você aguenta volatilidade e, obviamente, estudar muito antes de investir em renda variável. Não tem problema em você ser conservador, não tem problema você investir só em renda fixa, coisas mais conservadoras. Você tem que respeitar e ser fiel ao seu perfil de investidor. Se você não for fiel a ele, você emocionalmente vai tomar ações que vão fazer que você perca dinheiro, tá? Provavelmente é isso que vai acontecer. Então, respeite o seu perfil. Se você deseja ser mais moderado, agressivo, comece devagar, comece estudando, entendendo como é que funciona cada determinada classe de ativos e comece com um pouco. Se tu tem 100 mil, começa com 1.000, 2.000 reais, por exemplo, tu vai entendendo a dinâmica, você vai estudando, adquirindo conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, menos medo você tem e mais confiança você tem, porque tu começa a entrar num território que você entende, ele é diferente. Então, quer começar a ser mais agressivo, buscar melhores rentabilidade? Devagarzinho, estudando antes e começando com um pouco, mas respeite seu perfil de investidor, beleza? Dica número 2, eu acho importantíssimo você entender a relação de taxa de juros do Brasil, a nossa Selic e inflação, né? Se você tem esses dois entendimentos, você começa a entender alguns ciclos da economia e o porquê que as coisas acontecem em determinada situação. Você começa a entender as taxas CDI, você começa a entender por que é uma inflação, por que ela sobe, por que a Selic subiu, né? Basicamente, a Selic é uma das ferramentas de política monetária, então o governo usa, o Banco Central, né, especificamente usa quando a inflação do país está alta, o poder nossa moeda está perdendo o poder de compra, então ele vai tendo esses movimentos. É importante você entender esses ciclos para tomar as melhores decisões em relação aos seus investimentos também e entender, dependendo do que você investe, por que esse determinado ativo, por esse momento, ele não está rentabilizando bem, ou está caindo, ou está subindo. Então, eu acho que é importantíssimo você entender. Então, estude um pouco mais sobre a relação do Selic, a taxa de juros, com a inflação. Ela é importante para a tomada de decisão que você vai ter perante os seus investimentos. Inclusive, você vai entender alguns efeitos dela na economia como um todo, né? Falando de empresas, né? O que pode afetar na economia brasileira e mundial. Então é importante, muito importante saber isso aí. Dica número 3, você precisa entender o que de fato difere uma renda variável de uma renda fixa, tá? Para entendimento melhor, a gente pode tratar a renda fixa como um contrato. É como se fosse investir num título, ou fechar o contrato com alguém que você sabe qual que é o tempo que o teu dinheiro vai ficar investido, né? Então a gente tem a variável tempo, que eu sei, a gente sabe como a gente vai ser remunerado, então a gente tem também a questão da remuneração, eu sei quanto que aquele título vai me rentabilizar, né? Dependendo a classe ali de pagamento que ele vai te fazer, se é referente a CDI, se é um pré-fixado, se é uma inflação. Então você tem algumas variáveis que você sabe quanto que você está dando, quando que vai voltar esse dinheiro e quanto que vai ser a tua rentabilidade. De que forma, na verdade, você vai ter essa rentabilidade, que dependendo da inflação e os juros, ela pode mudar lá na frente. Mas você tem essas variáveis. Renda variável, você não sabe, né? Você está comprando uma ação, eu não sei se ela vai me rentabilizar 5, 10, 20% positivo ou negativo. Eu não sei quanto de dividendos essa empresa vai me pagar. Pode ter uma estimativa baseada em histórico, mas eu não sei. Eu não sei o tempo. O tempo é o tempo que eu quiser. Se eu quiser vender a ação, na baixa ou na alta, eu vendo, né? Mas o ideal é que você não tenha um prazo para esse dinheiro volte. Então, para começar o estudo nessa questão de renda fixa e variável, entenda isso. Renda fixa eu sei prazo e eu sei como que eu vou ser remunerado. A renda variável eu não sei o prazo, eu não faço ideia se essa remuneração vai ser positiva ou negativa. Então, é importante você entender isso.
Ah, mas então não vale a pena investir em renda variável? Não, vale sim. Eu acredito que vale muito a pena e eu tenho maior parte do meu investimento em renda variável. Só que tu precisa entender quais são as formas de se investir em renda variável e quais são os tipos de ativo que a gente tem e qual que é a estratégia que tu vai utilizar. Tendo esse conhecimento, esse entendimento, tu vai ter mais confiança e tu vai aceitar melhor a volatilidade que as ações têm, por exemplo, porque você está seguindo um plano que você conhece e você acredita lá na frente. Tá bom? E a dica 4, uma dica bônus aqui é, você precisa abrir uma conta numa corretora, tá? Então, o que acontece hoje nos bancos? Os bancos normalmente têm ali sim um home broker, né, que é a ferramenta que faz negociação na bolsa de valores e tem títulos de renda fixa normalmente somente do banco. Quando a gente fala de corretora, a gente está falando de uma empresa, uma instituição financeira que tem foco em investimento, porque o foco do banco é crédito, não é investimento, né? Então ele tem ali um braço de investimento, sim, e normalmente somente dos ativos deles mesmo. Quando a gente fala de corretora, imagina um marketplace, você tem acesso a diversas opções de títulos de renda fixa, você tem acesso a diversas opções de fundos de investimento e tem ainda a questão do home broker para você negociar suas ações e investir em renda variável também, né? Então, por exemplo, a XP Investimento é uma corretora qual eu utilizo que a gente consegue fazer todo esse tipo de trabalho ali dentro e assim, por cima, você pode contar com a ajuda de um assessor para te dar um apoio extra nas suas tomadas de decisões. Isso não tira a importância de você conhecer o que você está fazendo, né? Mas é um apoio a mais que pode estar te ajudando. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Finca o dedo no like, faça qualquer tipo de comentário caso você precisar de uma ajuda. Tamo junto, um abraço e até a próxima.